Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, o canal RimTube, um canal destinado a falar sobre informações sobre saúde, especificamente sobre saúde dos rins. Eu sou o Dr. André Bastos, médico nefrologista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta muitas pessoas, que é o inchaço nos pés, também conhecido como edema nos pés. A gente vai entender o que é isso, quais são as causas comuns e quando a gente tem que ficar mais preocupado e, portanto, procurar a ajuda de um médico. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que gera muitas dúvidas. Primeiro, definir, o que é edema, gente? O edema é o acúmulo excessivo de líquido nos tecidos do corpo, resultando, portanto, no inchaço. Embora ele possa ocorrer em qualquer parte do corpo, é muito mais frequente nas extremidades, como nos pés e nos tornozelos, tá? O inchaço, gente, ele pode afetar qualquer pessoa e, em muitos casos, é uma resposta natural do corpo em determinadas situações. Interessante a gente abrir esse parênteses, porque muita gente chega aqui, quando a gente fala de inchaço, tudo aqui é doença, tudo gera problema, tem que procurar. Não, calma. Existem algumas causas que são mais naturais. Por exemplo, permanecer em pé ou sentado por longos períodos, ficar muito tempo na mesma posição pode dificultar a circulação sanguínea e levar ao acúmulo de líquido nos pés. Isso acontece muito quando, em viagens prolongadas, você permanece sentado por muito tempo, durante essas viagens, e isso pode causar inchaço devido à redução desse fluxo sanguíneo. Nesses casos, o edema, ele geralmente é temporário e melhora com 2 dias, Basta você chegar, dar uma respirada, dormir, na posição natural, deitado, e vai perceber que no dia seguinte as coisas já estão melhores. No entanto, o inchaço nos pés, eles também podem ser um sinal de condições médicas que merecem atenção. Aí sim, Em alguns casos não é só a viagem prolongada, não é ficar só sentado por muito tempo, em pé por muito tempo, Alguns problemas no coração. O coração enfraquecido, ele não bombeia sangue de forma eficiente. Isso causa o quê, pessoal? O acúmulo de líquido nas extremidades inferiores, principalmente nos pés. Por quê? Por conta do aumento na pressão das veias. Esse aumento da pressão faz com que extravase líquidos para os tecidos e gera aquele edema. Então, o problema do coração, ele deve ser afastado quando você tem inchaço, A insuficiência venosa, ou as famosas varizes, também é uma causa importante, porque as veias das pernas, elas possuem válvulas que ajudam o retorno de sangue para o coração, para cima. Quando essas válvulas elas são danificadas, como ocorre na variz, na insuficiência venosa, o sangue ele se acumula nas veias, aumentando a pressão e causando extravasamento e o edema. 2 coisas que podem agravar, gente. O calor pode agravar essa condição, porque dilata as veias e facilita o extravasamento de líquido e o excesso de sal também, Só lembrar, quando a gente fala de problemas de vasos, que uma coisa interessante é chamar atenção para a trombose venosa profunda, TVP, porque a TVP ela é caracterizada pela formação de um coágulo, de um trombo em uma veia profunda, geralmente da perna, causando inchaço de um lado só, dor e vermelhidão, E aí sim é uma condição séria que requer atenção médica imediata. Então, se você tem um edema só em uma perna, que está meio avermelhada, com dor, um edema doloroso, aí é um assunto que você precisa resolver com mais rapidez, mais velocidade, bom? Então, o segundo problema são os problemas da circulação. Agora, gente, problemas no fígado, problemas hepáticos, como uma cirrose, também pode causar edema, porque o fígado, ele produz proteínas. Quando o fígado está danificado, ele produz menos proteínas, como a albumina. E é essa proteína que mantém o líquido dentro do vaso sanguíneo. A redução dessa proteína, então, leva ao acúmulo de líquido, por extravasamento do líquido do sangue para os tecidos. Então, sempre que a gente tem edema, a gente também pede exames do fígado para entender se aquela pessoa está produzindo menos proteínas por conta de um problema hepático, principalmente para aquelas pessoas que têm um fator de risco. Qual é o fator de risco mais importante para problema no fígado? São aquelas pessoas que ingerem quantidades excessivas de álcool. E tão importante como as outras são as doenças renais, Os rins, todo mundo está cansado de saber que são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar o excesso de líquidos e sais. Quando esse rim não funciona adequadamente, há uma retenção de líquido causando inchaço nos pés, nas pernas, nas pálpebras, até nas mãos às vezes, certo? Então, a insuficiência renal também é uma causa de edema e é a 4ª causa que eu queria falar para vocês aqui. Embora o inchaço ocasional dos pés possa ser inofensivo, a gente tem que atentar para os sinais de alerta.
É um edema persistente por mais de 2 a 3 dias, merece um atendimento médico. Um inchaço em uma perna, em vez de estar nas duas, então um inchaço focal, especialmente quando você tem dor, calor e queimação, merece um atendimento mais precoce. E presença de outras condições médicas, como doença cardíaca, doença renal ou doença no fígado. Nesses casos, gente, é fundamental procurar orientação médica com mais velocidade para avaliar a causa do problema e fazer um tratamento mais adequado possível, certo? O inchaço, então, nos pés é uma condição muito comum que pode ter causa simples ou indicar problemas mais sérios. A gente observou isso aqui. É interessante que os sinais e sintomas associados ao edema são importantes para determinar a necessidade de buscar um atendimento médico, tá bom? Se você achou esse vídeo útil, conhece alguém que tem edema persistente, que precisa dessas orientações, pode caminhar para essa pessoa, curtir, compartilhar, e em breve estaremos aqui novamente para falar mais sobre saúde de uma forma geral e especificamente sobre saúde dos rins. Aqui é o RimTube, sou o Dr. André Bastos e nos vemos numa próxima oportunidade.